Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje finalizaremos a independência das 13 colônias inglesas. Vamos lá? Em nossa última aula, falamos sobre o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Vamos relembrar? Nesse primeiro congresso, ficou determinado que os colonos não aceitariam nenhum tipo de imposição por parte da Inglaterra. A Inglaterra não aceitou as determinações do primeiro congresso. Por isso, os colonos organizaram o segundo Congresso Continental da Filadélfia de 1775 a 1776. É um congresso importante, as determinações que ocorrem nesse congresso fazem parte, até hoje, da história norte-americana. Importantes fatos que até hoje pautam a história norte-americana e fazem com que muito da política externa dos Estados Unidos interna esteja baseado nessas determinações. Muito bem, quem participa desse segundo congresso? Todas as colônias. Que decisões foram tomadas? Simples, e é o que você não pode esquecer. Declaração de Independência das 13 colônias, o redator-chefe Thomas Jefferson e influência do filósofo John Locke, ou seja, influência do liberalismo. Temos aí uma forte influência do liberalismo, muito mais ao estilo John Locke do que do estilo Thomas Paine, como vimos na aula passada. Então, vamos analisar agora um importante documento, a Declaração de Independência das 13 Colônias. Esse documento está em todas as provas que cobram a independência das 13 colônias. Então, você não tem como não saber o conteúdo dessa declaração. Vou ler apenas o primeiro trecho e iremos analisar as importantes determinações que esse documento contém. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário um povo dissolver os laços políticos que o ligam a outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada a que lhe dão direito as leis da natureza e as leis de Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens, exige que se declarem as causas que o levam a essa separação. E dentre as causas, esse documento ele vai conter justamente a questão da opressão. A Declaração de Independência afirma e reafirma a liberdade dos colonos diante da Inglaterra. É necessário que vocês leiam esse documento, o documento da forma como ele está aí, integralmente, porque ele vai aparecer nas provas. Então, não tem como não sabermos o conteúdo desse documento. Uma importante reflexão sobre esse documento é que ele não toca, embora o tempo todo advogue a liberdade, ele não toca na questão da escravidão. A escravidão é mantida, embora os Estados Unidos tenham promovido uma declaração que os levaria à independência. Pense sobre isso. Muito bem. A Inglaterra aceitou essa declaração? Claro que não. Quando que os norte-americanos comemoram a sua independência? 4 de julho de 1776. É a data que a Inglaterra reconhece a independência? É claro que não. Porque a Inglaterra vai travar uma guerra com os colonos, a chamada Guerra de Independência, que foi uma guerra relativamente longa, ela vai de 1776 até 1781, e ela vai ser caracterizada, então, justamente pelo conflito entre as 13 colônias e a Inglaterra. As 13 colônias obtiveram ajudas de rivais da Inglaterra, a França, a Espanha e a Holanda. Em 1781, na Batalha de Yorktown, eu acho que eu não sei falar isso, há a vitória das 13 colônias. E em 1783, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a independência dos colonos. Não se esqueçam disso. Então, em 1783, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias. Muito bem. A nação se forma a partir daí, com algumas características importantes que, mais uma vez,
marcam até hoje a história norte-americana. Vamos ver quais são esses elementos que nos fazem entender, inclusive, a história norte-americana atual. Bem, temos aí, primeiro, os reflexos internos da independência. A Inglaterra se constitui como uma confederação dos Estados americanos. E isso vai levar, em 1787, à elaboração da primeira Constituição dos Estados Unidos. Primeira, única e última Constituição da história norte-americana. A Constituição que vigora ainda hoje nos Estados Unidos é a Constituição de 1787. Obviamente, ela passou por emendas constitucionais, ou seja, o texto foi acrescido de leis e de determinações, porém o texto original permanece o mesmo até hoje. O que essa Constituição estabelece? A forma de governo republicana, a forma de Estado federalista, ou seja, os estados têm autonomia, o sistema de governo presidencialista. A primeira Constituição, ela mantém a escravidão. Muito importante lembrar disso. E geralmente é a questão cobrada nas provas de vestibular. A Constituição norte-americana, ela mantém a escravidão. Uma observação aí, mas então, como que é a mesma Constituição até hoje? Eu falei de emendas constitucionais. Vai, volta. Há então, por essa Constituição, manutenção da escravidão, e veremos mais tarde que uma emenda constitucional vai, quando a abolição é feita, bem mais tarde, só depois da Guerra de Secessão, é que a abolição ela é incorporada à Constituição norte-americana. Bem, em 1789, importante também esse fato, eleição do primeiro presidente norte-americano, George Washington, o primeiro presidente norte-americano, George Washington. Em 1812 e 1814, ocorre a Segunda Guerra de Independência. Nessa Segunda Guerra é que se afirma integralmente a independência norte-americana. Na foto do lado, na imagem ao lado, temos a foto do primeiro presidente, George Washington. Os reflexos externos, muito importantes. Influência do movimento de independência das colônias espanholas e portuguesas, vai influenciar então na independência do Brasil e na independência das colônias espanholas, e o aprofundamento da crise econômica na França. Esse aprofundamento, em virtude da França, sem condições de ter ajudado na guerra de independência dos Estados Unidos, acabaria sendo um dos fatores que levaria a França à Revolução Francesa. Essa crise econômica profunda acaba sendo um dos motivos da Revolução Francesa. Temos aí agora algumas indicações de filmes importantes para que vocês aprofundem esse conhecimento. Sol para Todos, de 1962, O Último dos Moicanos, um filme belíssimo, é um filme antigo, mas é um filme assim necessário sobre a questão indígena nos Estados Unidos. Independence Day, que é também um excelente filme. O Patriota, com todo a questão... Romantização da independência. Não é isso. Com toda a questão que o filme traz de transformar a história dos Estados Unidos em uma história heróica e tudo mais, é um filme que vale a pena. As imagens, a fotografia do filme é belíssima. E A Duquesa, de 1808. São filmes que vale a pena serem assistidos. E aí eu termino a aula com uma última reflexão. Pensem nisso que a gente vai colocar aqui agora. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é coerente com a atual situação sociopolítica da nação norte-americana? É uma reflexão para todos vocês e será base para um trabalho que iremos desenvolver sobre eleições nos Estados Unidos. Pensem sobre isso. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Tchau!